Instrumentação e controle de processo, estamos na primeira parte, conceitos fundamentais de instrumentação. E hoje, especificação de instrumentos de medição. Então, esses são os objetivos desse vídeo. Vamos começar com instrumentos sensores. Bom, instrumento sensor, lembrando que ele é feito para obter uma informação do processo, do meio. E como isso acontece? A gente vai detalhar isso mais um pouco na aula de hoje. O processo ele vai provocar um estímulo no instrumento. Se a gente pensar na temperatura, por exemplo, essa temperatura vai provocar a agitação das partículas, das moléculas ali, num tubo de mercúrio, por exemplo. E o instrumento ele vai fazer um processo lá dentro que vai converter esse estímulo numa indicação, por exemplo, numa saída, num valor de leitura. Então, estímulo é que o processo imprime no instrumento e indicação ou saída ou valor de leitura é o que o instrumento passa de informação ao usuário ou transmite essa informação. E claro, sempre haverá grandezas de influência, que são grandezas espúrias, que vão atrapalhar a vida do instrumento, reduzindo sua precisão, por exemplo. Então, como diagrama funcional, aqui abrindo um pouco o instrumento aqui está representado por essa caixa. Todo instrumento ele pode ser classificado, ele tem pelo menos esses três elementos. Tem o sensor, o elemento primário, que é aquela parte do instrumento que primeiro sente o estímulo do processo. A gente chama de elemento sensor ou elemento primário. Muito importante vocês saberem isso aqui. Depois, no instrumento, há algum tipo de conversão de variável, que vai converter esse estímulo, geralmente é pequeno, é um efeito bem pequeno e precisa ser convertido para uma escala maior, convertido para uma outra grandeza física para fazer a indicação. Você pode ter um instrumento indicador, como esse exemplo aqui. A gente pode ter instrumentos que fazem um registro. Registro é armazenar dados históricos. Por exemplo, um exemplo clássico é o tacógrafo de caminhões, que consegue registrar a velocidade em veículos de carga, muito comum. O instrumento ele pode realizar a transmissão. Por exemplo, nesse caso aqui, é um instrumento transmissor. Ele faz a medição e transmite essa medição e não indica nada. Claro, um instrumento ele pode fazer as três coisas ao mesmo tempo: indicação, registro e transmissão. Instrumentos eletrônicos inteligentes podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, pelo menos, esses dois blocos iniciais e mais pelo menos um desses outros três aqui, o instrumento terá internamente. Bom, instrumentos atuadores. Instrumentos atuadores geralmente iniciando um comando. Esse comando pode ser eletrônico. Aqui nessa figura temos o exemplo de uma válvula de controle. O comando vem de um controlador. Esse comando vem no formato de corrente, num sinal de 4 a 20 mA, por exemplo. E algum tipo de conversão da variável, e atuação do elemento final de controle. Então, essa válvula que ela vai converter a variável, aqui já tem um sinal de pressão dessa válvula de 3 a 15 PSI, ela vai fazer a conversão dessa pressão em elemento final de controle, que é propriamente fechar, controlar o fluxo ali de água para esse tanque. Então, esse é o diagrama funcional de instrumentos atuadores. Bom, a gente vê que tem vários tipos de sinal trafegando em instrumentos, principalmente instrumentos de medição, que é basicamente obter informações do processo. Então, a gente vai fazer três classificações aqui, que são sinais discretos, são aqueles que assumem só dois valores possíveis, binários, ligados, desligados, 0, 1, aceso, apagado. Tem sinais digitais, que pode assumir um conjunto enumerável de valores. O que é enumerável? Ele não está numa faixa contínua, assume valores discretizados. Então, por exemplo, quando a gente tem um relógio digital, a gente não consegue observar todas as casas decimais, só no mínimo a casa ali de segundo, por exemplo. Então, esses são sinais digitais, instrumentos digitais, por exemplo. E quando a gente falar de sinal analógico, a gente vai falar sempre numa faixa contínua de valores. Não é possível numerar
quantos valores tem ao longo de uma régua, por exemplo. Né? Ali a gente tem uma faixa contínua. Né? Então, é essa a diferenciação. Nessa questão do discreto, alguns chamam de digitais também, os instrumentos também chamados de discreto, não deixa de ser, mas a gente vai usar essa tecnologia aqui para as nossas aulas. Bom, por exemplo, um exemplo aqui é da válvula solenoide. A válvula solenoide ela tem um êmbolo, né, e tem um eletroímã. E o eletroímã é indicado aqui pela bobina, que está em amarelo, né, que quando a gente joga um sinal de ativa esse eletroímã aqui, joga um sinal elétrico, né, e esse êmbolo ele sobe aqui, né, devido à força eletromagnética aqui, e acaba abrindo a válvula. Né? Então, uma válvula solenoide, ela tem dois estados possíveis. Ou ela está totalmente aberta, não é possível controlar precisamente a posição desse êmbolo, né? Ou ela está totalmente aberta ou está totalmente fechada. Portanto, esse é um instrumento discreto, né? Assume apenas dois valores possíveis. Né? E aqui o velocímetro desse automóvel, né? O velocímetro está do lado direito aqui, né? Note que tem uma faixa de valores contínuos que esse ponteiro aqui pode indicar, né? Então, esse velocímetro aqui é um típico instrumento analógico, né? Instrumento analógico desse veículo. Só fazer um outro comentário, nesse mesmo veículo também tem o odômetro, né, que mede a distância percorrida pelo veículo. Note que tem um mostrador digital aqui. O odômetro, ele é um instrumento digital, né, apesar do velocímetro ser um instrumento analógico aqui no caso deste veículo. Né. Bom, o paquímetro, né, esse é o paquímetro, você consegue medir, por exemplo, diâmetro externo, diâmetro interno, você consegue medir profundidade com um paquímetro, né? E neste caso aqui é um paquímetro analógico, né? A gente mede através dessa escala aqui analógica do paquímetro. Né? Claro, existem também paquímetros com mostradores digitais, né? Então, nesse caso aqui é um instrumento digital, né? A informação ali que vem para o usuário, ela está digitalizada. Bom, e a gente pode falar disso para instrumentos atuadores também. Válvulas que eu consigo manipular numa faixa contínua de valores, a gente pode falar que é analógica. Né? A válvula de controle também, tipo mola diafragma, a gente consegue controlar a abertura dela, né? Então ela também utilizará de um sinal analógico para fazer a abertura e o fechamento. Um outro instrumento aqui que é o termopar, eu não vou entrar em detalhes do termopar, né? Mas simplificando muito o funcionamento é o seguinte, dependendo da temperatura que tiver nessa junta, essa junta quente, são dois metais de materiais diferentes, né? Então, dependendo da temperatura que tiver aqui, será indicada uma tensão aqui, né? Então, esse aí pelo efeito Seebeck, será indicada uma tensão de acordo com a temperatura que tiver na junta quente. Na verdade, a diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria. Né? Mas esses valores de tensão desse instrumento, termopar, que são nesses fios, né? O par aqui está nessa ponta, aqui né? na foto do instrumento, né? E essa tensão vai aparecer aqui variando uma faixa contínua de valores, portanto é um instrumento analógico também, termopar. Né? Bom, então, deixa eu pontuar aqui os principais padrões de transmissão de sinal em sistemas industriais, instrumentação industrial. A gente tem sinais de pressão que são transmitidos, em sua maioria, em sinal de 3 a 15 PSI. Né? Você vê aqui o exemplo de uma válvula de controle nessa tubulação aqui, né? Está trafegando um sinal aqui de 3 a 15 PSI. Sinal de corrente, que aí vai trafegar por condutores elétricos mesmo, né? Um sinal de corrente de 4 a 20 mA. Note que isso aqui é uma faixa contínua, né? Dependendo do que você está medindo, esse 4 mA indica um menor valor, por exemplo, de uma pressão, ou nesse caso aqui de uma vazão que esteja sendo medido, e 20 mA indicaria o maior valor, o fundo de escala ali daquele instrumento transmissor. Né? Então, sinais de 4 a 20 mA são
muito utilizados em indústria, né? Sinais de tensão de 1 a 5 volts, outros níveis de tensão também são utilizados. Esses são os principais. Eu destacaria até esses dois de cima aqui, são os principais utilizados na indústria. Um conceito muito importante aqui é o zero vivo, né? Note que o início da escala de todos esses sinais não está em 0 volts, não está em 0 miliampere, não está em 0 PSI, né? Por que isso, né? Quando o cabo se rompe, aqui por exemplo, né, o instrumento transmissor ele vai transmitir 0 miliampere, né, porque não vai ter laço de corrente, né? E quando tiver sendo informado 0 miliampere, a gente sabe sem sombra de dúvida que o cabo está rompido, né? Por quê? Porque o início da escala, né, da medição zero começa em 4 miliampere, né? Então está sendo transmitida alguma corrente mesmo quando o indicador indica zero, né? Então, por isso que a escala começa em 4 miliampere, para a gente conseguir diferenciar o que é medir zero, medir o início da escala, né, 4 miliampere, e diferenciar o que é cabo rompido, que é 0 miliampere, né? Então, padrões industriais sempre utilizam do zero vivo. Bom, quanto à utilização de fontes de energia, a gente pode classificar instrumentos passivos, né, que utilizam apenas energia do próprio meio para fazer indicação, para fazer a transmissão do sinal, ou instrumentos ativos, que utilizam outra fonte de energia. Essa outra fonte de energia para o seu funcionamento pode ser uma bateria, pode ser ligar na tomada, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, o multímetro ele é um instrumento passivo ou ativo? Ora, o multímetro ele utiliza de bateria, né, que é uma outra fonte, uma fonte auxiliar de energia, né? Então, portanto, é um instrumento ativo, né? Uma régua, a régua milimetrada não precisa de energia para funcionar, né? Então, é um instrumento passivo, né? O manômetro de tubo em U. Eu não vou entrar em detalhes do manômetro, a gente vai ver na aula quando que a gente estiver falando de pressão, mas aqui está um exemplo, e a gente mede a pressão olhando para a diferença entre os meniscos, olhando para essa altura aqui que eu estou indicando, né? Essa altura indicada por H aqui, né? Isso aqui que dá a medição de pressão. E para ele funcionar não precisa de nenhuma fonte de energia externa, né? A própria diferença de pressão produz essa diferença aqui de altura nesse tubo, né? Então, esse é um instrumento passivo. Então, um outro conceito, então, essa é a diferença entre instrumentos ativos e passivos, né? Então, a gente vai para um outro conceito, que é o tempo de resposta. O tempo de resposta é o tempo que o instrumento leva para te fornecer uma indicação, né? Por exemplo, quando a gente sobe na balança, uma balança analógica, por exemplo, né, ela não indica instantaneamente o valor da nossa massa, né? Ela leva um tempo, né? Supondo que o peso aí é 100 kg desse camarada aqui, né? Então, quando ele subir na balança, olhando para o eixo tempo aqui, né, isso aqui é a indicação da balança, ela vai levar um tempo para chegar nos 100 kg e ficar lá. Esse aqui é o tempo de resposta do instrumento. Até eu ler o instrumento, eu levo aí, sei lá, 2 segundos, né, para ler esse valor de massa aí do instrumento. Então, esse é o tempo de resposta. Esse é um conceito muito importante que pode fazer diferença em algumas aplicações, principalmente aplicações de controle de processo, né? Instrumentos muito lentos podem prejudicar malhas de controle, por exemplo. Bom, aqui está só um exemplo de um RTD, né, um medidor de temperatura, que dependendo do tipo de material, ele tem tempos de resposta bem diferentes, né? Note que esse aqui custa a responder, esse aqui tem um tempo de resposta mais curto, né? O azul, a gente consegue ler a resposta do instrumento de forma mais rápida, né? Bom, um outro conceito muito importante também é a faixa de medição de um instrumento, também conhecido como range, né? A faixa de medição é o intervalo na qual o instrumento foi projetado para trabalhar, né? Por exemplo, um instrumento medidor de pressão, vamos supor que esse é um instrumento medidor de pressão,
que, olhando para o manual, ele mede de 1 a 10 bar. Né? Então a gente fala que a faixa de trabalho dele, ou a faixa de medição, ou o range desse instrumento é de 1 a 10 bar. Então a gente vai falar faixa de medição sempre dois valores, o menor e o maior que ele consegue medir. Né? Bom, um outro conceito é a amplitude de medição, ou alcance, ou ainda span, o termo em inglês, que vocês vão encontrar por aí também. O alcance, ele é o valor absoluto da diferença entre os extremos da faixa de medição. Né? Então, se a gente tem um instrumento que mede de 1 a 10 bar, né? Então o span, a gente vai fazer a conta que é 9, que é 10 menos 1 bar. Né? Ou seja, o span desse instrumento é 9 bar. Lembrando, sempre valor absoluto, sempre valor positivo. Né? Esse é o alcance desse instrumento. Né? Então, ele consegue fornecer indicações ao longo de 9 bar, né? Numa escala que tem, digamos assim, um alcance de 9 bar. Né? Bom, um outro conceito também super importante é o fundo de escala. O fundo de escala é o maior dos valores absolutos dos limites da faixa nominal. Né? Por exemplo, se a gente tem um instrumento lá de 1 a 10 bar, né? O fundo de escala dele é 10 bar. Acima de 10 bar, ele não consegue medir nada, né? Atingir o máximo. Né? Não sei se vocês já viram em multímetro, né? Quando vocês principalmente ligam no ohmímetro, né? Para medir resistência elétrica e vocês não estão com os terminais conectados em nada, a resistência do ar aqui, entre uma ponta e outra do multímetro, é muito alta. Né? E acaba atingindo o fundo de escala do multímetro. O fundo de escala do multímetro significa que ele está medindo acima do maior valor que ele consegue medir. Né? Então, pode aparecer esse símbolo aqui de Open Loop, né, OL, ou pode aparecer o 1 assim. Né? Quando aparecer o 1 dessa forma aqui, significa que ele está no fundo de escala. Né? Em mostradores analógicos, é fácil de ver que o ponteiro vai lá para o final da escala. Né? Aqui é só uma figura de internet indicando um suposto detector de mentiras aí, que a mentira passou do máximo. Né? Bom, esse é o conceito de fundo de escala. Bom, resolução é um conceito aplicado a instrumentos digitais. Né? Ele significa a menor diferença entre indicações que pode ser percebida. Né? Então, é a menor diferença que a gente consegue perceber. Por exemplo, esse relógio aqui, que está indicando horas, minutos e segundos, a gente só consegue perceber diferenças nos segundos quando a menor diferença que eu consigo perceber para esse valor agora é quando esse primeiro indicador aqui virar para 3, que está em 2 virar 3. Né? Então, a resolução desse instrumento é o valor de 1 segundo. Né? A gente consegue perceber diferentes valores mostrados aqui de tempo, né? Com diferença de no mínimo 1 segundo. Diferenças menor que 1 segundo, por exemplo, de 100 milissegundos, a gente não consegue perceber usando esse relógio. Né? É isso que quer dizer resolução. Tá? Por exemplo, para esse termômetro aqui, essa indicação digital de termômetro, a menor diferença que a gente consegue perceber é 0,1 graus Celsius. Então, se a minha variável variar de 0,02 graus Celsius, por exemplo, a gente não vai perceber diferença na indicação. Né? Então, a resolução desse instrumento aqui é 0,1 graus Celsius, né? Que é uma unidade da casa mais à direita do sensor. Né? Então, isso é resolução, menor diferença entre indicações do instrumento. Bom, sensibilidade é definido como a razão entre a variação da indicação de um instrumento e do estímulo. Né? Então, se a gente pega essa razão, faz essa conta e determina o valor da sensibilidade. Por exemplo, aqui do lado direito, nós temos dois medidores de massa, né, vai medir o peso, né, que a leitura da indicação ela é dada olhando para essa régua. Né? Então, eu olho para essa régua, aqui está em 60 e aqui está em 40. São
são dois instrumentos diferentes, né? Dois instrumentos diferentes para a mesma massa, né? Você consegue perceber que o instrumento da direita, esse instrumento aqui, ele variou mais, né, para o mesmo peso, né? Vamos supor que esse aqui é um peso de 1 kg, esse peso aqui é de 1 kg também, né? O instrumento da direita ele variou mais a indicação. A gente diz que ele é mais sensível, né? Mais sensível, esse instrumento. Bom, aqui está um exemplo de possíveis medições nesse instrumento, né? Então, para a gente fazer o cálculo da sensibilidade, a gente pega a variação da indicação. Eu posso pegar aqui, por exemplo, 60 menos 0, né? E divide pela variação do estímulo, que aí é 3 menos 0. Né? Então, fazendo essa conta, a gente chega ao valor de sensibilidade. A gente tem que anotar aqui as unidades corretas, né? 60 menos 0, a gente está falando em milímetros, né? E aqui está falando em quilograma. A sensibilidade desse primeiro instrumento aqui, né? Ela é de 20 milímetros por quilograma. Se a gente faz o análogo para o instrumento de baixo, né? A gente chega à conclusão que o instrumento de baixo é 22 milímetros por quilograma. Portanto, esse instrumento aqui de baixo ele é mais sensível, né? Bom, tem outros conceitos relacionados de zona morta, né, que eu não vou entrar em detalhes, né, mas zona morta é aquela zona que, que a menor variação que produz uma variação detectável na resposta. Né, alguns instrumentos principalmente com folga em engrenagem mecânica acaba acontecendo isso, né? Tem conceito de linearidade, né? O quão linear são as indicações de um instrumento, né? É uma medida disso. E um conceito importantíssimo também, que é de esterese, né? Esterese é caracterizado pela maior diferença entre as curvas estáticas obtidas aumentando em valores crescentes do mensurando e valor decrescente do mensurando, né? Não vou entrar em detalhes, ficam esses três conceitos aí a mais que a gente vai passar para os exercícios. Bom, para a gente revisar aqui, qual o elemento sensor, o elemento primário do termopar? A gente falou um pouquinho do termopar, quero saber qual que é o elemento sensor. Dá um pause no vídeo, tenta responder essas questões e para a gente continuar. Bom, a resposta, então, do número 1, o elemento sensor, lembrando que é aquele primeiro elemento primário, que é afetado diretamente pelo mensurando, né? Então, o elemento sensor é propriamente a junta de medição, essa junta aqui, né? Que está lá na ponta sentindo a variação da temperatura, né? Essa junta de medição, esse próprio termopar, ele é o elemento sensor, né? É aquela parte ali do sensor que primeiro sente o estímulo do processo, né? Agora, temos dois termômetros aqui do lado, um termômetro infravermelho e um termômetro de bulbo de mercúrio, e a gente vai classificá-los como passivo-ativo, analógico ou digital. Bom, esse aqui, a leitura é feita numa escala contínua, a escala, portanto, é um instrumento analógico, né? E o termômetro da esquerda é um mostrador digital que tem aqui, né, para fazer as indicações, é um sensor digital, né? Bom, o da esquerda, ele precisa de pilha para funcionar, de fonte de energia externa, portanto, ele é um instrumento ativo, né? E esse aqui, da direita, por outro lado, não precisa de energia auxiliar para funcionar, então é um instrumento passivo, né? Bom, e na terceira questão, para o instrumento ao lado, esse instrumento aqui, escreva qual que é a faixa de medição em quilopascal desse instrumento. Bom, em quilopascal a gente vai olhar para a escala em preto, né? Se a gente fizer a conta aqui, né, a gente quer olhar a menor indicação aqui desse instrumento, né? Isso aqui está de 500 em 500, esses rabiscos, então aqui está 4.000, aqui está 3.000, 2.000 e 1.000. Então, o menor valor medido aqui é 1.000 kPa. Muito cuidado com isso, não é zero não, né? Então, é 1.000 kPa até o maior valor que ele consegue medir aqui, né? Que é 28.000 kPa. Essa é a faixa de medição deste instrumento, né? Note que não comece no zero,
né? Então, o alcance desse instrumento, né? Então, para fazer a conta do alcance, é o maior valor menos o menor, né? Sempre valor positivo, né? Então, 28.000 menos 1.000, então o alcance desse instrumento é 27.000 kPa, né? Que é 28.000 menos 1.000 kPa. Né? E o fundo de escala desse instrumento é o maior valor que ele consegue medir. O fundo de escala desse instrumento é 28.000 kPa. Então, essas são as respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.